Fala meu povo, minha pova! Estamos de volta então com mais um vídeo. Peço desculpas a você, galera. A gente teve alguns probleminhas aí pra gravar nessas últimas semanas, mas estamos de volta. Então, pra gente botar a situação em dia, primeiro eu quero apresentar aqui nosso amigo Ulipe. Oba! E o Calango não quis participar de novo, hein, galera? O Calango furou com a gente, gente. Daí, como ele furou com a gente não dá pra usar o ring light, porque a gente tem que conectar no USB, daí a qualidade de imagem vai ficar... Aí, não tá lá essas coisas, a qualidade. Mas então, gente, pra gente então botar em dia a situação, então hoje o que a gente vai falar nesse vídeo? Então nesse vídeo a gente vai falar dos os três episódios de uma vez, esses três últimos que a gente não falou de What If. E se der tempo a gente vai colocar um especial. Isso. Caso dê tempo, caso a gente vê que não fique muito longo, dá pra gente falar alguma coisinha a mais. Se não, aí no próximo vídeo nós vamos falar então... Daí a gente vai voltar com a pauta normal, do jeito que tava no primeiro e no segundo episódio. Isso, exatamente. Então aí a gente vai falar o quê? Vamos fazer uma análise do filme Shang-Chi e vamos fazer uma pequena análise Ó, também. Tá precisando consertar a cadeira aqui, hein, cara. Tá meio ruim assim. Corta essa parte. Não! Corta. Não! A gente vai falar então do Shang-Chi, né? Eu vou fazer uma análise bem mais aprofundada de Próximo Shang-Chi. episódio, galera. E caso a gente consiga, ainda hoje a gente fala do trailer do Homem-Aranha que eu tinha prometido Era pra pra ser vocês. uma surpresa, tio Vi! Então corta essa parte. Não, E vai caso deixar. dê tempo, a gente vai fazer uma surpresa então, no final do vídeo. Se não, essa surpresa fica pro próximo vídeo, beleza? Então vamos começando então. Eu já vou perguntando aqui pro Lipe o que ele achou de... o que ele achou de... Episódio 1 de do What If. episódio 3. 3, né? 3. 3, na verdade, de What If, que foi o episódio em que praticamente todos os Vingadores foram mortos, né? Já antes de começar, já vamos avisando que tem spoiler de What If. Isso. Se você não viu, vai ver. Aqui você já tomou um spoiler gigantesco. Tome na cara, spoiler. Mas então, agora pra não tomar mais spoiler, se você não viu o episódio 1, nem 3, o 4 e nem o 5, a gente vai fazer uma análise rasa, mas um pouco mais aprofundada. Não vamos só falar, Média. assim, mas vai ser uma análise, né, Mediana. meio termo. Pra não ficar tão comprido. Porque se a gente fosse fazer uma análise realmente, tipo assim, analisando totalmente o episódio, ia ser mais de 40 minutos aqui de cada episódio. Pra cada episódio, exatamente. Entendeu? Então, mas ia ser uma coisa muito longa que não dá pra gente fazer atualmente com o nosso suporte que a gente tem atualmente, né? Então, se prepare que agora lá vem spoiler, tá? Lipe, dá uma resumida pra gente do episódio. Enfim, começa o episódio e a gente vê numa outra realidade, como sempre começa outro episódio, né? Sim, O normal. observador falando algumas coisas e eu achei legal, deixa eu comentar aqui que um fato interessante, o observador é careca. E você sabe que eu não gosto de homem careca! Mas por que não? As pessoas vão pegar a referência, depois eu te explico. Ok. Depois eu te explico. Ó, estou aqui, ó. Boiando. Depois eu te explico. Prossiga. Enfim. Antes que eu venha. Pera aí, tudo que Explica, dá uma galera. quebradinha aqui agora, ele vai voltar, daí ele explica. Então, galera, meio que tipo assim, como esse episódio tem o Stark lá, o Stark tá mó desligadão, ele tá no estilo Playboy ainda. Tá mó. dane-se a vida. Coincidentemente, é uma cena, uma recriação de uma cena que tem no primeiro filme do Homem de Ferro. É uma cena que aparece no filme do Homem de Ferro. Daí o Tony Stark tá lá e daí o Nick Fury vai falar pra ele, né, que ele tem que tomar jeito e vai começar os Vingadores, ele quer ele lá e tudo mais. E daí o Tony Stark tem uma doença. E daí o Nick Fury vai aplicar um antídoto temporário nele, pra meio que dar esperança pra ele entrar e ter a chance de ter uma cura. É meio que um suborno, assim, né? Meio... Não, é que, na verdade, Lipe, que é aquela parte do... É bem a situação lá dos pedaços de bomba que ficaram dentro Sim. dele, né? É isso que ele tem, na verdade. Aquilo lá tá contaminando o organismo dele. Mas enfim, foi meio que um suborno Essa do Nick cena, Fury. na verdade, sim, o início ali, ele é todo uma cena do primeiro filme do Homem de Ferro ou dos Vingadores, se eu não me engano. Ou é uma cena pós-crédito do Homem de Ferro, do primeiro Homem de Ferro, ou do segundo Homem de Ferro, aliás, ou é uma cena dos Vingadores.
Então é ali o Nick Fury Recrutando ele, né? recrutando, isso. Um pequeno suborno, né? Vamos falar a verdade. É um pequeno suborno. Mas fez assim também no filme. Mas enfim. Daí, ele vai aplicar um antídoto temporário pra... como eu expliquei, é meio que um suborninho ali. Só que eu já vou explicar uma trama final, porque quem viu, viu. Quem não viu, não viu. Se não viu, vai lá ver. E a gente já avisou que vai ter spoiler. Em vez de ele injetar o antídoto nem saiu da agulha. O que saiu foi o nanotecnologia. No caso, foi o Hank Pym. Isso, o Hank Pym, pra quem não sabe, pra quem não se lembra, né? Talvez você estivesse em Narnia esse tempo todo. O Hank Pym é o antigo Homem-Formiga. Né? Antes do Scott Lang, ele era o Homem-Formiga, então ele estava encolhido, bem pequenininho, estava dentro da agulha e ele acabou... E é interessante que ele usa o traje de jaqueta vermelha, né? Jaqueta amarela. Que, deu na uma verdade, pequena confundida. Ele tá como jaqueta amarela, mas assim, só uma referência interessante, porque nos quadrinhos ele tem a alcunha, né, vamos dizer assim, ele em um determinado momento ele pega a alcunha de jaqueta amarela também. Porque o Hank Pym, nos quadrinhos, ele é tipo bem vida louca, tipo, ele é tipo bem estável. Uma hora ele tá bom, outra hora ele tá mal, outra hora ele tá bom, outra hora ele tá mal, tipo, é bem loucão. Enfim, daí a gente parte pra uma segunda situação. Lembra lá do filme, lá, o Thor lá, indo buscar um martelinho e tal, pá. Daí é o seguinte, tem o Gavião Arqueiro, ele tá lá em cima, o Nick Fury pede pra ele não atirar no Thor, porque o Nick Fury quer ele vivo, né? Ele quer ver o que ele vai fazer, né? Talvez recrutar pros Vingadores, ou... Ele tava querendo ver o que o Thor ia fazer. Só que o Hank Pym, mais uma vez, ele bate no dedo do Falcão e do Gavião Arqueiro, desculpa, e ele acaba soltando a flecha. E ao mesmo tempo, quando ele vai pra cadeia, tipo, o Nick Fury prende ele por achar que ele matou o Thor, o Jaqueta Amarela também entra no corpo dele e aplica uma coisa que eu esqueci agora de ver. Enfim, se não me engano, é um veneno mesmo que ele aplica. Ele aplica um veneno e ele acaba morrendo também. Daí parte pra uma terceira situação que eu esqueci de comentar, mas a Viúva Negra estava envolvida ali. Eu não acho que no inglês não foi a dublagem da Viúva Negra. Não. Mas em português foi. Pra nossa alegria, em português foi. Em inglês não foi a Scarlett Johansson, como a gente comentou lá no primeiro vídeo, né? Que ela deu aquele processo. Então isso foi antes do início das gravações de What If, então ela acabou ficando de fora. Mas, em compensação, para a alegria de quem gosta de assistir dublado, a dubladora também foi a mesma dubladora que dublou a Scarlett Johansson. Isso é muito bom, então, isso é muito bom. Pra nós foi legal. Assim, eu não curto muito troca de dublador, acho uma coisa bem chata. Sim. É claro que às vezes é necessário, tem que entender. Loki, porque trocou a dublagem de Loki. Tá. Mas a gente entende, a gente acaba acostumando uma hora, a gente nem liga mais, a gente esquece. Pra falar a verdade, ou tanto, tipo, em Pokémon eu acostumei com a dublagem do Charles Emmanuel, e às vezes eu acabo estranhando a dublagem do Lucindo. Isso é estranho, mas é porque acaba acostumando, tá ligado? Eu sou das antigas, eu gosto do dublador anterior. Eu também gosto, eu gosto mais dele, só que eu acabei acostumando com a voz do Charles e agora mudou de novo, né? Foi pro Matheus não sei o que lá, mas também... Enfim, os dubladores são bons, né? É nossa mente que acaba não se acostumando direito, né? Mas então, prosseguindo. Daí tá lá a Viúva Negra. Ela vai atrás do Hulk porque o Banner é um dos que tá no Projeto Vingadores também. Então ele é um dos que pode ser atacado. E ele vai atrás do Hulk e enfim, acontece uma ceninha ali que não precisa explicar porque não faz diferença. Daí ela vai lá, encontra o Hulk e tal, daí chega o general lá e todo mundo. Daí o Hulk acaba se transformando em Hulk contra ele. Foi aplicado Contra a vontade? O Jaqueta Amarela entrou em contra a vontade. Ele acessou e o Hulk se tornou Hulk. Daí ele começou, o Hulk ficou doidão lá. Só que nisso também o Jaqueta Amarela... claro, até agora ninguém sabia quem ele era. Ele tacou uma bomba no coração, um expansor no coração do Hulk, e o Hulk explodiu, virou slime pra todo lado. Enfim, daí outra situação que teve depois é que a Viúva Negra estava pesquisando sobre quem fazia parte do Projeto Vingadores,
E ela viu que a filha do Jack Pym também fazia parte. Que é a Hope Pym, né? Hope Van Dyne. Hope Van Dyne, que é a mãe dela, né? Que é a Van Dyne. Isso. O sobrenome da mãe dela é Van Dyne. Daí ela usa esse sobrenome, no caso. Enfim, no caso ela é Hope Van Dyne Pym, né? Pym É. Van Dyne, sei lá qual que é o nome, mas Acaba enfim. sendo. É a Hope Van Dyne. E daí ela descobre que ela fazia parte do Projeto Vingadores também. Só que ela morreu há 2 anos. Entendeu, né? No caso, ela já tinha sido recrutada pela SHIELD, né? Ela fazia trabalhos para a SHIELD e ela morreu exatamente num desses Mas nos trabalhos, há 2 anos atrás, antes desses acontecimentos. Isso. E daí ela descobre quem que era o vilão. Por quê? Porque, não lembro quem agora, me explica, foi o... Quem que foi que falou que foi o... Ah, não, foi ela mesmo. Desculpa. Eu confundi aqui, porque é muita informação. É 1h30 de informação que eu tô tentando dividir no meu cérebro aqui. Vamos lá, vamos. Enfim, daí ela vai lá e ela descobre que é o Jack Pym. E daí ela, enquanto ela tá lutando contra o Jack Pym, ela liga pro... Hank Pym. É uma história de Jack Chan. Só vai, galera. Tá, vai prosseguir. Enfim, o Hank Pym. É que Jack é um nome bem mais atrativo do que Rank, né? Enfim. Mas você também escolheu o Hank, né? Vamos contrariar o Hank. O Hank Pym. E daí ela liga e acaba batendo seu ar, só que fica na ligação. Daí o Nick Fury atende. E quando ela está no leito de sua morte, ela fala... É o pai dela. É pela filha, acho que foi alguma coisa assim, né? Não lembro direito. Isso, alguma coisa que ela tá ligando, né, pro Nick Fury, no caso. Daí no leito de sua morte ela falou pela filha. Alguma frase assim, mas enfim, é isso que ela diz. Deixa eu tentar lembrar. Ela fala ali... Foi por causa da filha. Foi uma coisa assim. Foi pela filha. Foi pela filha. Por aí. Daí, automaticamente, o Nick Fury acessou lá os dados e descobriu que era... No caso, ele já sabia. Enfim. Daí, o único Vingador que sobra é o próprio... o próprio Nick Fury, que ele também tá no Projeto Vingadores. Enfim, daí... Na verdade, ele é o supervisor, né? Assim como foi nos filmes. Ele é o supervisor. Esqueci de uma outra coisa, que a gente conhece o Loki como Imperador de Asgard, certo? Isso, por quê, né? Porque o Thor veio... E morreu. Como lá no primeiro filme do Thor, e acabou morrendo. Ele morrendo, o... Loki assumiu o trono. Aí, no caso, quem tava no trono era o Odin. Porém, o Odin caiu no sono de Odin, né, que fala. Que ele caiu naquela situação. Provavelmente o Loki matou. Aí o Loki deve ter feito a mesma coisa, deve ter forjado a entrada lá dos gigantes de gelo. Os gigantes de gelo entraram, mataram, só que aí não tinha o Thor para defender e eles mataram Odin. Automaticamente o Loki virou o rei de Asgard. Daí ele vai lá, ameaça com o Tesseract, faz umas paradinhas, faz umas coisas virar gelo pra ameaçar, mas o Nick Fury caga pra isso também. E daí, enfim, depois desses acontecimentos eles chegam no acordo que o Loki vai ter sua parcela de sangue, ele vai ter o corpo do Hank Pym. E você resume o segundo episódio, deixa eu terminar, daí eu resumo o terceiro. Beleza. Porque o terceiro é da hora. Enfim, daí... Não tô falando muito daí, mas enfim. Daí! Após todos esses acontecimentos e tal, da Viúva Negra e tudo mais, daí ele vai lá... Esses linguísticos, gente. Curitibano! Vícios linguísticos de Curitibá. Enfim. Normal. Enfim, mano, tudo bem. Vamos lá. O que aconteceu foi o seguinte. Ele vai lá e vai até ele vai lá e caça o Hank Pym. Enfim, ele luta bravamente. Daí vão lá, prendem o Hank Pym. E daí a última coisa que ele vai fazer lá, ele vai lá pra um lugar lá. Ele vai pra onde o Capitão América tá. Ele encontra o escudo dele e a Capitã Marvel tá com ele. Daí acaba o episódio. Porque ele acaba acionando lá o pager, né, que mostra em... Ele mostrou nessa cena, eu esqueci de comentar isso. Ele aciona o pager, chama
Por quê? Porque o que acontece? O Lipe acabou esquecendo de dizer. O que eu acontece? Nesse acordo, o Loki acabou se tornando o rei dos 7 reinos. Eu esqueci, calma aí, então deixa eu explicar aqui. O Loki, ele conseguiu dominar todos os 7 reinos, incluindo a Terra, que é Midgard. Isso. E ele agora é tipo como se fosse um governo nazista, só que controlado pelo Loki. Isso. E todos os 7 reinos estão sendo dominados pelo Loki, e o Loki meio que é o rei do universo. Praticamente. E é isso, daí ele chama a Capitã Marvel, eles encontram o escudo da Capitã América e acaba o episódio. Acaba o episódio. Aí o que ele quer dizer ali no final do episódio, né? Ele quer dizer que existe esperança. A esperança, ela realmente, como diz o ditado, a esperança é a última que morre. Então ele mostra ali, o Loki dominou tudo. Só que ainda existe o Capitão América, ainda existe a Capitã Marvel. E talvez possa existir outros heróis, porque ali na verdade ele não mostra a parte espacial. Talvez ele possa receber uma ajuda dos Guardiões da Galáxia. Talvez algum outro herói espacial possa surgir. Eu gostei do episódio, mas eu fiquei triste por um ponto. Quebrou a nossa teoria de ligação entre os episódios da primeira temporada. Quebrou totalmente. No primeiro e segundo episódio a gente tinha certeza que tava tudo interligado. E tava interligado. Eu acho que ainda tava interligado. Não, eu acho que sim. Eu vi já aproveitando, eu vi uma teoria, cara. Eu não vou citar aqui de quem eu vi, mas eu vi uma teoria que é assim. Porque o que tá acontecendo? Tem que dar os créditos, tem que dar os créditos. É que eu não me lembro exatamente quem foi que fez a teoria, então por isso que eu não vou falar. Então foi o carinha que fez a teoria. O cara que fez a teoria, o youtuber que fez a teoria, vocês devem saber também. Então, o que ele falou? Ele falou assim, porque já está pronto, isso é verdade, já está pronto a segunda temporada de What If. Ela já está pronta, já se sabem os episódios. Então, o que vai acontecer? O que ele falou? Existem, então, 2 tipos de episódios em What If, pelo menos na primeira temporada. Os episódios que têm um desfecho. Então, o que a gente vê com desfecho? Primeiro episódio, por exemplo. Primeiro episódio a gente viu que tem um desfecho. Ele fecha ali com a Capitã Carter voltando e o Nick Fury vendo ela. No segundo episódio, a gente tem um desfecho do T'Challa como Senhor das Estrelas, mas ele volta pra Terra, volta pra Wakanda. E a gente... Só que fica uma questão muito importante que eu achei, e eu realmente achei que ia ser explorado no terceiro episódio, que é a cena final em que o Peter Quill encontra com o Ego. Só que ele nunca conheceu, não entrou em contato com nenhum herói, não sabe sobre nada disso. Então ele tá muito mais fraco mentalmente do que se ele fosse lá com o... Sim, porque ele não fez nada, ele simplesmente foi um cara normal nesse tempo todo. Sim, ele tá lá numa lanchonete, inclusive. Mas assim, mas ele tem um desfecho da história que está sendo contada ali. Então a história da Capitã Carter está sendo contada e ela tem um desfecho. A história do T'Challa fecha. Tem outras coisas que ficam abertas, meio abertas, mas a gente está acostumado a isso no CM. Só que esse terceiro episódio não. Ele mostra o quê? Ele mostra a chegada da Capitã Marvel, mostra que o Nick Fury encontrou o corpo do Capitão América, no caso encontrou o Capitão América. E que o Loki tá dominando. E que o Loki tá mandando em tudo. Só que fica aquele negócio assim, e aí? O que vai dar disso? E aí? O que aconteceu? Então fica aquela abertura. Então o que tem essa teoria? Ela diz que nessa primeira temporada tem esses episódios que vão fechar, e tem um episódio que não vai fechar porque ele vai ter um segundo episódio na segunda temporada fechando a história. Então é interessante isso. Mas mesmo essa teoria... E até, na verdade, assim, se a gente pegar o gancho, porque ele fecha as histórias, né, os 2 primeiros episódios, só que eles têm uma outra história iniciada depois que fecha a primeira. E eu acho que essa segunda história iniciada, ela vai ser contada também na segunda temporada. Eu acho que a segunda temporada vai ser só pra fechar a primeira. Mas eu ainda creio, eu vou acreditar, porque em alguma coisa eu tenho que acreditar, não é possível, que o primeiro e o segundo episódio ainda estão interligados.
No mesmo universo, você diz? É, no mesmo universo. Então, eu já acho que não, gente. Eu acho que Você realmente... já desacreditou a partir nessa teoria? do terceiro, eu acho que já caiu. Eu acho que cada episódio ele vai contar um universo específico. Ele vai contar um universo assim, específico. Porque assim, por que que surgiu essa teoria? Por que que eu teorizei isso? Né? No caso, até eu que surgi com essa teoria. Porque no pôster de What If, que tem lá no Disney Plus, ele mostra os universos como rodas, né? E em cada roda ele tem alguns personagens. Então, como se fossem em vários universos diferentes. E tem personagens que estão na mesma roda. não só por isso, por quê? Vai questão do primeiro e segundo ali. Porque no primeiro episódio, o Bucky nunca morre, nunca vira dos nazistas, nunca vira da Hydra, né? Soldado Invernal, no caso. É. Ele nunca se torna. Ele nunca se torna, ou seja, ele não é contratado pra matar o rei de Wakanda. Wakanda é o Wakanda. O T'Chaka, né? O T'Chaka, o pai do T'Challa. Então a gente teorizou com isso, que por isso que o T'Chaka ainda tá vivo no segundo episódio de What If. Exatamente. Então a teoria seria mais ou menos por aí, nesse sentido. Agora, voltando então. E eu creio que no final ali, como ele não encaixa, então eu acho que ele vai finalizar lá na segunda temporada. Mas agora vamos falar então. Basicamente é isso. Quer falar mais alguma coisa do episódio? O que você achou desse terceiro Foi episódio? um episódio bom. Eu acredito. Eu sei que vão poder dizer, mas eu achei melhor que o primeiro episódio. Porque eu acho que o primeiro episódio foi mais um teste da Marvel. De como ia se sair. Então foi um episódio mais... Foi com muita ação, mas eu achei que o estilo do terceiro episódio foi melhor pra mim, tá ligado? Uhum. Eu gostei mais. Olha, que assim, gente, o Arif, pra mim, ele tá sendo tá sendo uma experiência muito boa. Eu acho que tá sendo uma série muito boa. Por que tá sendo uma série muito boa? Pra mim. Porque ela tá sendo muito diferente um episódio do outro. Ela tá sendo bem inovadora, Tipo, assim. é muito diferente um episódio do outro. O primeiro, como o Nico falou, o primeiro ele tem muita ação, muito tiro, porrada e bomba mesmo. Eu achei sensacional a personagem da Capitã Carter. Eu achei maravilhosa. Eu creio que muitos de vocês acharam também. Eu achei muito bom. E eu quero fazer uma petição aqui, gente. Capitã Carter em live action. Por favor, Marvel, coloca a Capitã Carter em algum filme. Tem boatos de que ela vai aparecer em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Se for isso, cara, eu vou amar porque tá maravilhoso. O personagem dela tá maravilhoso. Eu ia comentar sobre um assunto, mas eu vou deixar pra comentar no final. Agora é o resumo do terceiro episódio, né, tio? Do quarto, né, no caso. Do quarto. Então vamos pro quarto episódio. Tá tudo bagunçado na minha mente por causa que a gente O quarto episódio, pra mim, cara, como eu falei, eles são muito diferentes, mas pra mim o quarto episódio, ele foi o melhor. Ele teve muita história, né? Ele teve uma história muito envolvente. Boa, muito bem contada. Teve um quê de assim, eu acredito drama. que o Arif... Sim, o Arif... A maioria dos episódios não dava pra virar live action. Como é que você ia explicar um doutor... Imagina o Benedict Cumberbatch consumindo pela boca um polvo. Não dá pra fazer isso em live action. Só que a experiência em animação... Dá, mas dá um pouco de trabalho. Se Por falar em polvo, é uma coisa interessante que eu já vou contar. Que, tipo, já me deu um negócio. É um dos motivos que eu achei um episódio sensacional. Então, porque interligações, uma das teorias tá quase certa. Tipo assim, cara, pra mim, matou. Começa o episódio, Tibi, conte-nos. Tá, vamos lá. Como começa o episódio? O episódio ele começa, então, mostrando que nesse universo, a situação do Doutor Estranho e da Doutora Palmer, que era o par romântico dele, né? Era diferente do universo original. Então, no universo original, o que acontece? A Doutora Palmer, ela gosta do Doutor Estranho. Ela quer ter um relacionamento com ele. Só que ele é um babaca, resumindo, e não quer nada. Só que nesse universo, não. Nesse universo, eles se deram bem. Eles estão casados, aparentemente. Eles estão até casados, né? Pelo que dá para entender, eles estão casados. Então, começa naquela viagem que o Doutor Estranho vai, que ele vai para um conselho lá de médicos, muito parecida. Só que ao invés de ele estar sozinho, ele está com a Doutora Palmer.
E aí o que acontece? Acontece o acidente, quase que igual ao acidente do filme, que fez com que ele perdesse os movimentos da mão, né? Prejudicasse a mão. Só que ao invés dele se prejudicar na mão, ele ficou normal, a doutora Palmer morreu. Então ele mostra ali o quê? Que o que nesse universo que afetou o Doutor Estranho Foi o amor. a morte dela, no caso, o amor. No caso, o nome do episódio até achei estranho que eles mudaram, né? Antes era E Se, e o segundo episódio também foi Se. A partir do terceiro foi O Que Acontecera Se. Mudou o O que nome. aconteceria assim. O Que Acontecera. O que acontecera? O Que Acontecera, se eu não me engano, é Acontecera. Pode ser que esteja em português de Portugal, né? Pode ser O Que Acontecera Se, enfim. Em vez do Doutor Estranho perder os movimentos da mão, ele perdesse seu coração. Esse que é o nome do episódio. Então, você vê como... E ele tem mesmo esse drama, esse negócio todo. Foi muito bom, cara. Isso foi muito bem contado, foi muito bem estruturado. E ele fecha perfeito. Ele fecha de uma forma perfeita, mas deixa aquela pulguinha atrás da orelha. Ele fecha a história, mas deixa a pulguinha atrás da orelha. Mas então, continuando então o resumo. Então acontece ali que ela morre. E aí é o que acontece. Dali em diante, ele é meio que muito parecido com o universo normal. Isso, a morte dela, faz com que ele comece a procurar ajuda, perca tudo em busca dessa ajuda, vai até a Camartage, conhece a anciã, começa a praticar artes místicas. Conhece o Wong ali, tudo normal. Conhece o Wong, começa a praticar artes místicas, vence, ele até mostra ali ele vencendo o Dormammu. Aparece até ele em animação falando, Dormammu, vim barganhar. Da mesma forma. Só que aí ele acaba manipulando a joia do tempo também. Só que aí no final, quando passa essa parte, né, como se tivesse acabado o primeiro filme do Doutor Estranho, vamos dizer assim, ele começa a pensar assim, cara, eu tô com uma joia do infinito que faz voltar no tempo. Eu acho que eu vou voltar e salvar ela. Eu acho que esse episódio cura muita dúvida das pessoas, tipo... Porque, sim, tipo assim, ele bagunçou tudo o conceito de viagem no tempo da Marvel. Mas por que o Doutor Estranho não volta no passado e não vai pro lugar e daí não acontece o acidente e ele não perde o movimento da mão? Então esse episódio mostra o porquê que não deve se fazer isso. Exatamente, ele mostra isso e assim, só que ele dá uma bagunçada no conceito de viagem no tempo que a Marvel normalmente colocou, que a Marvel já tinha colocado. Mas, eu analisando, eu acho que não. Eu já vou explicar pra vocês por quê. Então, continuando. Então, ele começa então a viajar no tempo. Só que aí o que ele faz? Ele começa a fazer coisas diferentes pra ver se ela não morre. Então ele começa a ir por outro lugar, ele pega outro caminho. Não leva ela, vai sozinho, faz não sei o quê. Não leva ela, e no momento que ele não leva ela, explode uma bomba lá, daí tipo, ele não vai pra convenção, ele vai com ela numa lanchonete, lá eles são assaltados, o bandido mata ela, ele coloca ela pra dirigir ao invés dele, só que mesmo assim ela morre, ele não. Daí eles vão por outro caminho, mas do mesmo jeito morre. Tipo assim, várias vezes. E aí aparece a anciã, falando pra ele, olha, você não pode mexer com isso. Eu não lembro se é nesse ponto, mas eu acho que é nesse ponto que ela fala que esse é um ponto... foi depois da última vez que ele Como é que é o termo que ela fala? É um ponto absoluto. É um ponto absoluto, exatamente isso. Ela fala, isso é um ponto absoluto do tempo e você não pode mexer com pontos absolutos do tempo. Você pode mexer no tempo em alguma determinada situação, mas você não pode mexer em pontos absolutos. Esse é um ponto absoluto desse tempo. Então, a doutora Palmer precisa morrer. E se você não deixar ela morrer... O universo para de existir. Você vai destruir esse universo. Essa linha do tempo do multiverso vai destruir se você fizer. E aí, eles começam a ter um confronto. Eles começam a brigar. E aí, ela faz um feitiço lá, um movimento, um feitiço específico. E mostra ele em outro lugar, como se ele tivesse viajado no tempo ou no espaço, viajado para outro lugar, ido para outro lugar. É legal que não mostra nessa cena, eu só queria comentar, mas mais pra frente ela fala que nesse momento ela dividiu ele como se fossem duas partes. Ela dividiu... Eu ia falar isso um pouquinho mais pra frente. Mas enfim, ela dividiu essa realidade em duas linhas do tempo.
numa realidade só. O que ela fala que é extremamente perigoso. Ela dividiu as duas linhas de tempo e jogou numa realidade só. É algo incrivelmente, porque assim, a gente ainda não tinha visto ainda na Mar. Foi uma coisa nova, né? Exatamente. Que bagunça bastante a mente, inclusive. Exatamente. Então, mas assim, ela faz isso, divide eles então, e ali começa a mostrar o lado, vamos dizer assim, o lado ruim. Não o lado ruim, mas o lado que escolheu continuar tentando salvar a Doutora Palmer. Vamos dizer assim, vocês vão entender porque que ele não é ruim. Porque, na verdade, é o que eu falei já em vídeos anteriores, essa fase ela está mostrando o quê? Não existe o ruim absoluto e o bom absoluto. Todo ruim tem um pouco de bom e todo bom tem um pouco de ruim. Então, não tem um mal absoluto ali. Não tem um vilãozão e o bonzão. Tá lá misturado. Então, o que acontece? Aí ele viaja, então, ele viaja no tempo, ele volta no tempo. Ele volta bastante no tempo. Ele vai até encontrar o... como é o nome daquele mago? Cagliostro. Cagliostro, que é quem criou aquele livro que explica como utilizar a joia do tempo, que ele fala lá sobre viagens do tempo, sobre acessar sobre acessar a dimensão sombria, né, para utilizar poderes da dimensão sombria. E como obter os poderes também. Como obter os poderes. Então, esse livro de Cagliostro, ele mostra tudo isso. Para quem não se lembra, esse livro de Cagliostro é aquele que lá no filme do Doutor Estranho, o Caecilius rouba algumas páginas lá, fica faltando as páginas, e logo em seguida ele tem ali a explicação de como usar o olho de Agamotto, né, que é a joia do tempo. Então é esse livro que mostra lá no Doutor Estranho, é esse livro que ele está consultando, mas diretamente na biblioteca de Cagliostro. Então, além desse, ele vê milhares de livros. Até esqueci o nome do guardião agora. Né? E aí tem um guardião lá, que ele, quando o Doutor Estranho chega, ele quer conhecer o Cagliostro. Né? Ele pergunta quem que é o Cagliostro, como ele encontra. E esse bibliotecário, como ele se identifica, ele fala, ele pode estar aqui, ele pode estar lá, ele pode estar em todos os lugares, pode estar em nenhum lugar. Ele deixa bem abertão. Só que assim, o nome dele, como o Lipe não lembra, eu também não, ele cita o nome dele ali, só que o nome dele, se você for lá nos quadrinhos, então sempre você tem que estar analisando um pouco os quadrinhos, porque ele vai pegar algum gancho, né? Então lá nos quadrinhos, esse personagem, que tem um personagem com esse nome dele, e esse personagem é uma das versões do Cagliostro. Então o próprio bibliotecário é o Cagliostro. Também, por isso que ele fala também, tipo, eu estou aqui, estou lá, ele pode estar lá, pode estar lá, pode estar aqui, pode estar lá. Ou seja, você pode estar falando com ele. E estava, realmente. Então, esse bibliotecário era o Cagliostro, mas ele não se identificou como Cagliostro para o Doutor Estranho. Mas então, o Doutor Estranho então começa a ler aqueles livros, ele começa então a drenar energia da dimensão sombria. Ele começa a drenar vários... Não, a princípio ele drena verdade. Da sombria para poder viver mais tempo, para que ele pudesse ter mais tempo lendo, pesquisando, e aí ele descobre o quê? Que ele precisa sugar poder de seres de outros universos, seres dentro do universo, então tem seres dentro do universo, do multiverso, que são extremamente poderosos, e ele precisa sugar esses poderes, porque se ele atingir um determinado poder, um nível de poder, ele consegue romper um ponto absoluto. Ele pode romper o ponto absoluto e fazer com que a Doutora Palmer volte. Então, ele começa a fazer isso. Só que o que ele começa? Ele começa, então, por um primeiro... Que é um gnominho. Que ele vê um ser... Não, o primeiro ser que ele vê, assim, que ele... verdade. É um ser extremamente poderoso. Então, o que ele faz? Ele vai lá e abre um portal, como se fosse um portal para acessar aquele multiverso. Parece até um símbolo de transmutação. Interessantíssimo, gente, que esse portal se parece... Eu achei muito parecido esse portal com a magia que é feita no trailer do Homem-Aranha. É muito parecida. Então, Nossa! Essa magia feita lá no trailer do Homem-Aranha provavelmente é um portal para o multiverso. Então, por isso que deu merda, né? Entendeu?
Enfim. Então, vamos lá, vamos seguindo. Primeiro tá vendo como as ser, coisas se conectam, cara? O primeiro ser lá que ele puxa é um ser muito curioso. É um ser muito interessante que a gente já viu, e a gente já viu especulações sobre ele. Aparece apenas tentáculos de polvo verdes. Olha que coisa mais bonita. Será que eu vi ele em algum episódio 1 de What If? Será, Lipe? Não E será sei. que ele já tinha sido especulado antes, alguém muito parecido com isso, que iria aparecer como vilão do Doutor Estranho no Multiverso da Loucura? Ah, não sei. Estamos falando, meus queridos, de Shumagorá. Shumagorá como eu falei pra vocês, lá no primeiro episódio, eu não tinha certeza, não acreditava que aquele era o Shumagorá, mas que a Hydra estava atrás do Shumagorá, porque ele é um ser extremamente poderoso do multiverso, né? É que a Hydra procurou no lugar errado, né? Ela não É um ser tinha... místico. E na verdade ela procurou talvez com a joia errada. E a gente vê ali que as joias elas abrem esses portaizinhos, essas oportunidades. Mas por quê? Porque o multiverso já está estabelecido, então já está aquela loucura, então as joias conseguem acessar os outros universos. De alguma forma elas conseguem acessar. Então o que acontece? Aparece novamente esses tentáculos. Só que ele é muito poderoso. E o Doutor Estranho não consegue absorver ele. O Doutor Estranho dá uma brigada e aí ele tem que fechar o portal porque ele não conseguiu. Então, na verdade, gente, esse episódio, pra mim, ele deixou claro a trama de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. E de Homem-Aranha. Praticamente. Vou dizer pra vocês que deixou bem interessante ali. Mas seguindo. Então ele fez isso, aí ele viu que não dava. Daí ele falou, vamos começar devagar. Aí ele começa a abrir portais pra liberar seres Primeiro vem um mais fracos. duendinho de jardim. Vem o duendinho de possuído jardim ali. primeiro, bem fraquinho. Daí vem uns bichos. Aí começa a vir alguns bichos Daí cobra, interessantes. serpente, dragão. Vem vários seres diferentes. Agora sim, interessante. 2 seres muito interessantes que eu vi ali. Que não deu uma ênfase tão grande. Mas que eu achei muito interessante. Na verdade, 3 ou 4 seres. Eu vou ter que dar um spoilerzinho até pro Lipe aqui agora. Que não assiste De Shang-Chi. Shang-Chi. Por quê? Aparece primeiro ser que eu quero citar. Ele aparece um dragão, aqueles dragões serpentes, como os dragões chineses. Mostram esse dragão chinês, um desses dragões chineses, em Shang-Chi. Uma coisa interessante. Mas eu já imaginava, quando você falou dragão chinês, eu já imaginei já. Então assim, aí o que aparece também? Um outro dragão vermelho, bem feio, esquisitão, e aparece um dragão desses esquisitão, assim, diferente, em Shang-Chi. Não vou dar muito detalhe sobre ele. Semana que vem. Mas ele aparece. Talvez semana que vem, talvez. Tá. Terceiro bicho interessante. Aparece um bicho lá bem estranho, lá que parece um morcego, um pouco menor. Também aparece Shang-Chi. Tá? 3 bichos muito parecidos que parecem em Shang-Chi. E um quarto, ele não aparece em nenhum filme, mas é um ser muito interessante dos quadrinhos. Se parece, pelo menos, com esse ser. Esse em específico é uma entidade cósmica. Ele é como se fosse um pássaro preto com azul e ele tem vários olhos. Eu acho que você vai lembrar desse... É muito louco. É um dos bichos mais poderosos, né? Que ele absorveu lá. Então, esse bicho, pelo menos o que eu acho que ele tem um ser, uma entidade cósmica, que essa entidade cósmica ela é a adversária da Força Fênix. Ela é a adversária da Força Fênix. Eu não me lembro exatamente agora o nome dessa entidade, mas ela é adversária da Força Fênix. Então, o que mostra aí já pra gente? X-Men, gente. Força Fênix. Quem que acabou sendo possuída pela Força Fênix primeiro? Um dos primeiros pessoas que receberam a Força Fênix. A Jean Grey, que é uma mutante, um X-Men. E aí você mostra um ser que é o adversário da Força Fênix. Então você já tá meio que
Uma coisa leva a outra, né? Entendeu? Tipo assim, já tá dando alguma... Ó, tá chegando os X-Men aqui na história. Outra série interessante também acho que era um besouro, né? Que ele pega a capa dele. Isso, é verdade. Isso daí é um besouro, tipo, ele mostra, inseto até pra mim não dá certo. Então ele devolve o inseto e pega só a capa de levitação. Mas é uma capa diferente daquela que o E Dr. eu vou falar Estranho... que é bem mais estilosa. Bem, eu achei bem massa, bem louca mesmo. É bem estilo vilão mesmo. Só achei salvo. estranho assim, que capa é essa, né? Porque a única capa de levitação que existe é a do Doutor Estranho, que não é daquele jeito, é de outra forma. O que será que é aquela capa? Então, a gente não sabe. Não sei, de quem que é aquela capa. Talvez Quem veio de outra dimensão, né? Não, com certeza ele acessou vários lugares diferentes do Então, multiverso. que tá? local foi esse Pra que ele pegar, acessou né? pra pegar essa capa, né? E assim, o que vai causar? É onde eu vou chegar. Então assim, vamos tentar terminar o episódio. Que aí eu já vou chegar com as especulações. Então ele começa a sugar, aí ele fica poderoso, ele fica bem mais poderoso. Então mostra ele sugando centenas de seres. Várias vezes ele faz isso. E aí ele vai tentar de novo sugar aquele... Desculpa, gente. Ele vai tentar de novo sugar aquele... Polvo, né? Aquele polvo, né? Verde. Né? Só que, de novo, ele é muito poderoso. Ele não consegue sugar o ser totalmente. Então o que ele faz? Ele fecha o portal quando o ser está com alguns tentáculos para fora. Então ele fecha o portal e ele corta, acho que 3 ou 4 tentáculos. Tem uns 4 tentáculos. E ele suga só os tentáculos, ou seja, parte do poder daquele ser. Porque ele não consegue ainda, mesmo sugando centenas, talvez milhares de seres do multiverso. Lembra que isso aconteceu durante séculos, tá, galera? A gente citou no episódio lá, pelo carinha lá, que foi, tipo, séculos. Depois disso, aí ele vai falar lá com o Cagliostro, né? E o Cagliostro fala pra ele, você ficou lá por séculos tentando fazer isso. Você ficou por mais de 100 anos aí tentando... Daí ele fala, quer que eu volte no passado e faça você não morrer e tal, isso, não sei daí o quê. ele fala, não, mas... Fim da minha linha. A gente não pode mexer com o tempo, isso aí tá errado. Vai dar bosta. Então o que ele faz? Aí ele faz isso. Daí passa pro outro Doutor Estranho. Acontece algumas situações ali, eu não vou dar uma análise tão exata, né? Um resumo tão exato. Eu achei que foi bem assim, daí ele foi lá, tomou café com o que ele ia fazer lá? Daí ele sai na rua e vê todo mundo virando gosma preta. Isso, tá tudo Daí ele fala, ué, sumindo. aquela aquele whisky ruim era tão forte assim? Tipo assim, um momentinho, piada da Marvel, né? Daí, só que aí ele descobre o quê? Aí aparece a anciã de uma forma diferente, não é bem a anciã. É um espírito dela. É uma mensagem que a anciã deixou antes de morrer. Ela fala que é uma mensagem espiritual, sei lá o que lá. Assim, Enfim, é uma coisa assim. exatamente o termo que ela usa. Eu também não lembro. Mas aí ela fala pra ele que ele tá destruindo o multiverso, que o multiverso está sendo destruído. Daí ele pergunta por quem? Daí ele fala, você tá destruindo. Daí ela explica o negócio das duas linhas, que colocou na uma ali e tal. Que aí, tudo aquilo que o Doutor Estranho mal, vou colocar entre aspas porque, como eu falei, não é bem mal. O mal, ele tá tentando reviver a Christine Palmer, né? A doutora Palmer. Mas ele acaba começando a destruição do universo dele. E aí ela explica isso pro Doutor Estranho bom. E aí ela fala, vocês precisam lutar. Então, aí o que acontece? O Wong faz um encantamento de proteção pro Doutor Estranho. Que impede dele ser sugado igual foram os bichos lá. Isso, e o Doutor Estranho mal abre um portal, o Doutor Estranho mal, e puxa o Doutor Estranho pro tempo dele, né? Pra realidade dele, pra que eles possam lutar. Eles começam a lutar. Eles então começam a lutar, uma luta muito louca, lógico. Muito massa. Eu acho que é um tira-gosto pra gente ver de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, porque eu acho que vai ter uma luta entre ele e a Wanda, e a Feiticeira Escarlate. E vai ser uma
lutaça. Na moral, vai ser uma lutaça. Se vocês gostaram da luta dela com a Agatha Harkness em WandaVision, cara, eu acho que vai ser fichinha essa luta. Não, é tipo assim, a luta da Agatha Harkness, tá, beleza, mas eu não curti, mano. Pra falar a verdade, o final de WandaVision foi bem mais ou menos. É porque assim, ele foi montado muita especulação, foi colocado muita coisa que poderia acontecer e... Daí chega no final, sou eu, seria legal, Agatha. tipo... Aí você descobre, é só a Agatha mesmo. Na verdade, no fim não era só a Agatha, né? A Feiticeira Escarlate estava envolvida no negócio. Mas tá, Tá, Agatha. deixando isso de lado, né? Desculpa, gente. Então, aí eles começam a batalhar, então tem a fight lá bacana. E o mundo começa a se destruir. Aí, no fim das contas, o Doutor Estranho mal acaba vencendo a batalha. E ele acaba consumindo. Destrói o selo lá de proteção. E ele acaba consumindo o Doutor Estranho bom. Isso, e ele suga o Doutor Estranho bom, assim como ele sugou os outros seres poderosos. E com isso, ele faz um encantamento lá e traz ela de volta. Traz a Christina Palmer de volta. Só que ela fica muito a partir assustada, daquele ponto. Só que ele vira um bicho muito feio. Um e ela... tigre, tipo assim, porque ele meio que aparenta todos os bichos que ele Isso, sugou, ele tem assim. um pedaço, algum elemento de tudo que ele sugou. E aí o que ele faz? Ele puxa ela ali então, só que o universo começa a se destruir, realmente, finaliza ali a destruição do universo, como era esperado, como a anciã acabou avisando, como o Doutor Estranho bom avisou pro Doutor Estranho mal antes, e acaba se destruindo. Então o que o Doutor Estranho faz? Ele faz uma bolha de proteção, só que nessa bolha ele deixa apenas ele e a Christine Palmer. Mas aí o que acontece? Tudo daquele universo se destrói, inclusive ela. Então ela também desaparece. Ele até pede ajuda pro carecão observador, mas ele fala que não pode intervir. Isso é uma coisa interessante. Foi nesse episódio que a gente descobriu que ele é careca. Ele sentiu a presença e ele pôde falar com o observador. Com o vigia, né? O vigia, no caso. Ele falou com o vigia. Então, assim, você vê o tamanho do poder desse Doutor Estranho. Que, gente... ele também tipo já assim, tinha ele já tinha escutado a voz dele enquanto ele estava estudando os livros. Quando ele estava começando a estudar, ele tinha escutado alguma coisa. Tipo, sabe como você escuta uma voz e você fala, o quê? Tipo, ele veio assim, não, deixa pra lá. Aí continuou. Mas ali não, ele sabia que ele estava lá. Sabia que o vigia estava lá. Então, assim, gente, o nível de poder dele comparado com o Doutor Estranho da linha do tempo natural, vamos dizer assim, é astronômico. O universo meio, né? É astronômico. O poder dele é muito superior muito gigante ao Doutor Estranho que a gente conhece. Ele sim é o Não, mais assim, supremo de... Dormammu? Cadê Dormammu? Dormammu? Oi? Dormammu? Eu acho que talvez ele poderia até dar de frente com o Dormammu mesmo. É que o Dormammu é muito poderoso, né? Mas acho que dá. Acho que ele conseguiria bater de frente. Ele tem um poder no nível de Galactus, por exemplo, do Dormammu. É forte. Então, mas assim, eu acho que dava pra ele fazer uma briguinha interessante. Ele não ia precisar colocar um looping temporal ali, não. Ele conseguia se manter na luta contra o Dormammu, eu acho. Por quê? Porque, não, assim, acho que não venceria. Por que eu acho? Porque realmente assim, o Dormammu, se eu não me engano, o Dormammu é mais poderoso que o Shumagorá. E ele não conseguiu vencer o Shumagorá. Mas ele conseguiu enfrentar. Ele enfrentou, tirou uns tentáculos e sugou uma parte. Tipo assim, ele não tava com o poder 100% ainda do Doutor Estranho comum, né? Porque metade dele tava dividida. Assim, ainda. não dá pra dar uma dimensão do poder, mas ele é muito poderoso. Certeza que ele é extremamente poderoso. Talvez do CM, é o ser mais poderoso que foi mostrado até agora. Provavelmente é o ser mais poderoso que foi mostrado até agora. Tirando o Kang, né? Porque o Kang é... Histórias futuras. Outras histórias. Então, daí termina então ele fechando ali com essa bolha e fica somente ele. Então ele fica como se fosse num limbo. Fica apenas aquela coisa, parece uma joia. Não é uma joia do poder, tá, gente?
Mas parece uma joia, com o Doutor Estranho lá dentro. E a... E nada. Tinha a Christine antes, mas Tinha ela Christine, mas morreu. ela se dissolveu, como eu falei, né? E mais nada. E um pretão que não existe E mais só nada. o porque aquele Vigia universo já olhando era. também. E o Vigia observando isso aí. Mas isso aqui prepara ele para uma outra coisa. Mas prepara para o quê? A gente já sabe, tem pôsteres, mostrando lá uma reunião de heróis. E essa reunião de heróis, como são os Vingadores, essa reunião de heróis ela é chamada de os Guardiões do Multiverso. Ele tem esse nome lá, Guardiões do Multiverso. E tá os personagens de What If. Em desenho também, esse pôster é em desenho. E tá lá a Capitã Carter, tá o T'Challa como o Senhor das Estrelas, tá esse Doutor Estranho mal, por isso que eu falei que é mal, porque ele tá nesse grupo que Meio vai que ele se arrependeu proteger. depois de ver que o universo todo... Depois que vê que ele tava errado. Ele fala, o que eu fiz da minha vida? Basicamente- Que merda que eu fiz. Tipo, basicamente ele viu o quê? Eu tô errado. Então, o que provavelmente... Ele vai ser talvez um dos mais fáceis a chamar, né? Porque alguém vai começar a juntar esse pessoal para ser os Guardiões do Multiverso e vão falar para ele, olha, você destruiu o seu universo, mas nós podemos salvar outros universos. E aí, você topa entrar? Cara, o cara tá arrependido pelo que ele fez. Ele acabou de destruir o universo dele, tá arrependido pelo que ele fez. Ele tem a oportunidade de salvar outros universos. Agora você tá na hora. Com certeza ele vai aceitar. Se Você ele vê tiver que um ele não é coração mal. bom, né? Se ele vê que ele não é mal... Se ele não se arrependeu, né? Não, mas eu acho que ele se arrependeu. Não, ele sim, mas... Ele se Eu acho que ele vai ser um dos mais fáceis para entrar. Eu acho que não vai ser difícil para convocar esse grupo, na verdade. E tem mais alguns outros personagens ali, mas é muito spoiler para o What If, então eu não vou dizer quem são os outros personagens que estão. Mas praticamente confirmou já esses personagens. E basicamente é isso o quarto episódio. Mas assim, especulações. Vamos lá com as especulações. Como eu falei pra vocês, mostrou aqueles tentáculos. Dessa vez, esse que apareceu em Doutor Estranho é Shumagorá. Até porque o Doutor Estranho, mesmo sugando diversos caras... Se fosse aquele povo da Capitã Carter, ele sugava facinho. Sim, porque ela derrotou ele muito fácil. Ele não era. Da Capitã Carter não era. Era uma referência já de que a Hydra estava procurando ele. Talvez pode ser um ser da mesma espécie, né? Talvez com menos poderes. Ou talvez um Shumagorá mais novo, de um outro universo que ele não tem tanta experiência, não tem tanto poder. E esse seja o Shumagorá mesmo agora, né? Não se sabe. Não dá pra ter certeza. Mas assim, pra mim, a trama, o que vai ser a trama? Shumagorá vindo se vingar porque roubaram os tentáculos dele. É um resuminho, sim, é uma diminuidinha considerável. Mas eu creio que é mais ou menos isso, gente. Eu acho que não vai fugir disso, não. Eu acho que é essa trama. Então o Shumagorá vai vir com sede de vingança, vai querer devorar os universos porque alguém mexeu com ele estava lá quietinho no canto dele, e o Doutor Estranho, mal, foi mexer com ele. Então ele vai dar um B.O. E tem especulações... Não, e eu pensei uma coisa assim... tem que ser muita loucura, mas talvez ele tinha algum afeto por aquele outro povo que a Capitã Carter derrotou, daí tem... É uma viagem muito viajada, tá? Viajadinha. Mas enfim, vai que ele, sabe? daí ele vai lá e daí tá mais bravo ainda, enfim. Quem sabe? Viagem. Pode ser a esposa dele que foi morta pela Capitã Carter e ele quer se ligar na esposa e ainda perdeu os tentáculos, tipo... Mas assim, eu acredito que vai seguir nesse sentido. Eu acho que Shumagorá será o vilão do Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, então o grande vilão nesse início. É mais ou menos, só para vocês entenderem, eu acho que está se desenhando muito parecido com o que foi as três primeiras fases da Marvel, né, do CM. Então eu acho que nesse momento ele é como se fosse o Loki da fase 4. Tipo, é o grande vilão da fase 4, mas o Kang vai ser o vilão desse novo arco, que é o arco do multiverso. Então, tipo, a fase 4 é o Shumagorá, a fase 5 deve ter um outro vilão grande, e talvez uma fase 6 seja aí
o Kang como o grande vilão daquela fase, mas o grande vilão desse arco todo. Você mostrando que ele é o grande vilão de tudo isso. É, tipo Thanos, né? Tipo Thanos, exatamente. Então eu creio que tá se desenhando pra isso. Pra esse sentido. E quem sabe não dá pra gente... A gente não sonha um pouquinho, né? Na fase 5 o vilão não seja Mephisto, né? É muito sonho. O famoso Mephisto que tá tanto especulado por aí. Mas é isso, gente. Sobre o episódio 4 é isso. O Lipe agora vai trazer pra nós o resumo do episódio 5. O episódio 5 foi mais louco. Bem louco, mano. Foi o que teve mais doidões. Eu não vou conseguir lembrar de todos os detalhes, porque foi o episódio... Foi explosão de cabeça total. Foi o mais longo desses 3 que a gente falou. E ele teve o que teve mais detalhes. Então vou contar básico, basicão. Enfim, o Hank Pym foi lá salvar a esposa dele, Deixa eu só resumir primeiro, Lipe. Desculpa te interromper, mas só pra resumir o episódio em uma palavra, ou em algumas palavras. Depois você conta todo o episódio. The Walking Dead. Pronto. The Walking Dead. Enfim, o Hank Pym foi lá salvar a esposa dele, como tudo acontecia lá bonitinho no filme. Só que a esposa dela foi infectada por um vírus do Honey Punch. Isso aí, eu ia falar com realidade cósmica e todo mundo ia me bater, inclusive você. Obrigado por me salvar. O Reino Quântico. Enfim, daí ele volta, Reino Quântico que vai ser muito importante ainda nessa fase, hein? Aí o Vandine vai lá, abre e vê que eles estão com vírus. Meu Deus, eu esqueci o nome do Homem-Formiga. O Scott Lang. Scott. Ele é comido pelo Rank e pela esposa dele, que eu esqueci o nome também, mas não precisa lembrar o nome. Não comido, né, gente? Ele é mordido. Ele é mordido e vira um zumbi, tá bom? Como a gente desconhece aí todas essas... História de zumbis, etc. Né? No caso, é transmitido por saliva entrando em contato com o sangue. É o esquema pra você virar zumbi ali. Isso mesmo. Enfim. Daí ela foge e tal. E tem um grupinho que tá reunido, que tá todo mundo vivo lá. Daí nele tá, tipo assim, tem ela, tem o Miranha, tem o Bruce, tem... quem mais que tem? Tem o Soldado Invernal, tem o Soldado Invernal, também tem que nesse universo é o Soldado Invernal realmente, mas é o Soldado Invernal já recuperado. Tem também a moça lá de Wakanda, que eu esqueci o nome. Meu Deus, Deus, tem velho! O Okoi, né, que é a principal da Dora Eu Milaje. tô esquecendo todos os nomes! E tem a Sharon Carter também, que é a sobrinha da Peggy Carter, né, que é a Agente 13, né, que chama. Enfim, é esse grupinho. Eu acho que é isso, né? Tem um amigo do Scott. Tem o amigo lá do Scott também, mas, tipo... É um amigo do Scott. Você falou igualzinho a mãe dele, velho. É só o alívio cômico. É só o alívio cômico. É o alívio cômico. É o alívio cômico do episódio. Na verdade, gente, é assim... O que eu ouvi... Desculpa te interromper de novo. Mas, assim, o que eu ouvi desse episódio? Ele é um episódio muito sério, muito forte, por ser um apocalipse zumbi. Mas ele é o episódio que teve mais piada. Ele teve bastante alívio cômico. Muita piada. Acho que pelo tema, né? Por ser um tema tão recorrido, eles tiveram... Pra pegar mais leve, né? Mas enfim. Vai lá. Seu relógio parou de funcionar, agora que eu percebi. Continuando. Daí eles vão lá, e eles têm sinal que tem mais uma galera lá, que tá viva. Isso. Depois a gente já vai chegar. Chegaremos. Enfim, daí eles vão lá e começam a lutar contra o zumbi, daí chega o Gavião Arqueiro zumbi, vai pegar todo mundo. E vem o Falcão zumbi. E não sei o que, e muita loucura. Uma coisa interessante que eles mostraram nesses zumbis. Os zumbis, eles têm a mesma habilidade, eles sabem usar os poderes. Os heróis, quando se tornam zumbis, eles continuam usando os poderes. Na verdade, mais uma pessoa do grupo, o Rap. Que tá usando um negócio ele tá usando um aquela luvinha do Homem de Ferro. Ele tá usando. Daí ele acaba sendo... O Rap vira, foi o primeiro que virou. Foi. E daí, se eu não me engano, é a Sharon Carter, né, que tá lutando. Isso. Sharon Carter tá lutando, e daí ela consegue derrubar o Rap e pegar o propulsor. Beleza, daí ela consegue sobreviver, só que ela leva um corte do Gavião Arqueiro, que acaba infectando ela. Depois a gente... Não. Esquece, galera. Esquece. Vocês não viram nada.
Ela luta com... Ela luta lá, enfim, pega o negócio, é isso aí, beleza, tá viva, tá bom, é isso aí. Prossiga. Daí, vamos lá, daí eles começam lá, daí eles têm que puxar o trem. Daí o trem não tá funcionando pra eles ir lá pra base do negócio. Daí o Homem-Aranha estende, se eu não me engano, a teia dele por mais de 2 km pra dar um impulso. Isso. Daí dá uma loucura, mas daí todo mundo entra no trem, menos Rap que morreu. Morreu, né? Virou zumbi, enfim. Tá, pega todo mundo no trem. Se eu não me engano... Na verdade, assim, gente... Quem mais morreu? Eu Até nem tava lembro pensando mais. uma coisa aqui, né? Pelo fato de ter alívio cômico, a gente tinha Rap, que é um alívio cômico. Tem amigo o cara, do Scott? o amigo do Scott, que é alívio cômico. O próprio Scott depois? O próprio Scott é um alívio cômico. O Homem-Aranha é meio engraçadinho. E agora em Falcão e Soldado Invernal, a gente viu que o Soldado Invernal também, o Bucky, né, no caso, ele é meio cheio das piadinhas também, né? Enfim, daí também agora que eu vi o Homem-Aranha de capa, só que ele tá com a capa de levitação do Amigo Estranho. É Doutor Estranho que virou um zumbi, tá? Também virou zumbi. O Homem de Ferro também. Essa é a primeira, mas enfim, não importa quem virou zumbi aí. Um monte de gente virou É o zumbi. apocalipse zumbi, gente. Tá todo mundo Cedo ou zumbi, tarde, a Terra é todo mundo vai zumbi, virar é zumbi. Todo mundo vai virar zumbi. Enfim, daí eles vão lá, enfim, eu não lembro mais quem morreu, acho que só o Rap, né, por enquanto. Não, aí depois, quando eles estavam no caminho, porque eles estavam indo para um lugar que tava mandando uma mensagem de que tinha uma cura. Assim. Daí, no caminho, o Capitão América zumbi aparece no trailer. No trailer. No trem. No trem. E Aparece mata a Alcor, né? na Sharon. Foi Sharon? Aí ele luta com a Sharon e acaba mordendo ela, transformando ela num zumbi. Só que aí o Bucky aparece, o Bucky enfrenta ele e vence. E pega o escudo. Derrota o Capitão América. Meio que ele vira o Capitão E América. fica com o escudo. Então Nessa ele realidade se ele torna virou o Capitão América. o que dá aquela... Né? Opa! Fala a verdade, você queria ver o Bucky como Capitão América, né? Fala a Eu verdade. tava louco pra ver. Mas, queridinhos, na minha opinião, isso é uma coisa para um próximo vídeo, mas na minha opinião, em Capitão América 4, que já está confirmado esse filme, e está confirmado que o ator principal, a princípio, vai ser o Falcão, mas eu acho que o Bucky vai se tornar Capitão América nesse filme. Enfim. Isso é pra quando Não, lançar o mas isso é filme. uma Quando coisa- lançar o filme, a gente Isso é uma história lá pra frente. Deixa vai pra lá. demorar ainda o filme. Mas escreve aí, já tá anotado. Beleza? Caneta e papel na mão, anotou? Beleza? Isso aí, Tranquilo? prossiga ali. Falou. Não esquece a gente, porque quando chegar a hora a gente tem que postar no blog. Isso aí. Primeiro episódio a gente esqueceu o que a gente ia postar no blog. Mas depois a gente vê. Eu tô com preguiça de ver 1h24. Mas aí a gente vê. Eu deixo no módulo 2.0 e assisto depois. Isso aí, tá, mas prossiga ali. Enfim, daí eles vão lá, daí tal, e pá. Não, mas a Chihuahua também morreu, por causa que ela morreu uma hora. Não, ela virou zumbi. Aí o que aconteceu? Daí ela foi mordida, virou zumbi. Aham. Depois esqueci o nome dela. A Vespa. Ah, sim. A Rope A Hope vai. vai lá derrotar ela. Então o que a Hope faz? Ela encolhe, a Sharon Carter engole ela. E ela ela abre expande. não, explode. Daí ela Explode fica. ela. Daí mais de novo um alívio cômico. Tô cheiro da Sharon. Cheiro da Sharon Cheiro morrendo. da Sharon. Eu tô cheiro da Sharon. Só que aí ela descobre que ela tem um corte no ombro. Aí sim, que o Lick se confundiu um pouquinho. Aí ela descobre que ela tá com um corte no ombro. Daí ela falou, quer saber? Eu já vou morrer mesmo. Daí ela se sacrifica porque acaba a bateria do trem, não, gasolina lá. Daí ela sai lá, vira Ela gigantona e fica começa a gigantona, descer a leva lenha no zumbi pra eles poderem passar. Daí eles vão lá e chegam no lugar lá. Só que quem na verdade o que chamou o negócio era o Visão. E eles ficam felizes, né? Ô, Visão. Daí o Bruce fala, como é bom ver o rosto amigo. Tá, aí eles descobrem tipo uma coisa brilhante, né? Que tipo, só um Sherlock Holmes vai descobrir um negócio desse. Que ele não foi mordido. Mas por quê? Porque ele é um ciborgue. Temos um Sherlock Holmes! Meu Deus, galerinha! Tá, Descoberta do ano. Mas prosseguindo. Enfim, daí a Joia da Mente também emite um sinal que não deixa os zumbis se aproximarem. Exatamente. E uma coisa que eu achei muito infeliz de não inteligente, da Hope antes de morrer, tacar e virar normalzinho de novo. Porque daí
daí... Não, se bem que ela tem controle, né? Mesmo morta. Mas enfim, quando ela vira zumbi depois, ela tá gigantona. Daí caga bastante, né? Dá ruim, né? Mas prossiga, David. Daí eles vão lá e daí o... Não lembro quem, acho que era o Buck, não foi o Buck. Ele falou assim, eu vou explorar, vai que tem um transporte por aqui pra nós ir lá e aplicar ajudantemente pra todo mundo ressuscitar. Daí ele vai lá e ele encontra a Wanda zumbi trancada e ele também escuta uma voz e ele vai ver, é o T'Challa sem uma perna, porque ele tava servindo... sem a perna, um braço também? Sem um braço e uma perna. Igual o Ed de Fullmetal. Enfim. Ele tava servindo de alimento pra Wanda. O Visão tava dando ele de comidinha pra Wanda. Basicamente, o que o Visão fala ali que ele tava fazendo? Ele tava emitindo esse sinal, não porque fosse pra curar alguém, mas porque ele queria manter a Wanda viva, como zumbi, e queria que as pessoas fossem lá pra alimentar a Wanda. Basicamente isso. Macabrão, né? Mas faz uma contrapartida com WandaVision. Né? Porque WandaVision, a Wanda queria que o Visão continuasse vivo, mesmo ele não estando realmente vivo. E... Pra alimentar a vontade de viver dela, né? Então, tipo assim, é um paralelo muito legal que foi feito com WandaVision. Mas, enfim, prosseguindo. Daí o Visão vai lá, daí eles entram em discussão, daí eles acabam acordando a Wanda. Só que daí a gente vê o Scott, só a cabeça do Scott, que até agora eu não entendi porque só é a cabeça do Scott. Eu acho que é novamente alívio cômico. É só tipo assim, ó, que engraçado. A cabeça do uma cabeça. Ele sai até ali com a capa de levitação. De levitação, ele sai. Eu Vingar de um Leviosa. É isso, gente. O quinto episódio de Orif é isso. Tipo assim, é uma história muito boa, Como é uma história pesada, eles decidiram adicionar bastante alívio cômico pra tirar o peso dessa história, tá ligado? Sim. Enfim, daí eles vão lá, daí eles começam a sair, daí pilotar, o T'Challa vai lá pilotar e tal. Daí eles começam a sair com a nave, daí se eu não me engano o Hulk ficou pra derrotar. Isso. E daí eles vão lá partir pra Wakanda. Primeiro fica o Hulk, né, pra que eles possam sair, depois eles não conseguem sair direito, daí o Buck fica também. E no fim das contas sobra, indo pra Wakanda, só o T'Challa, a Okoye tinha ficado também antes. Não, acho que foi. A Okoye ficou antes Ela também. ficou também? Ficou. Aí só foi pra Wakanda o T'Challa, o Homem-Aranha e a cabeça do Scott Lang. Enfim, daí eles vão partindo lá. E daí uma hora eles... Na verdade, eu acho que foi agora que a Okoye ficou. Que eles têm que usar o propulsor pra tentar sair do que a Hope tá com eles na mão. Por isso que eu falei que ela foi burra. Ela tinha que ter apertado o negocinho antes de virar zumbi. Mas é aquela, eu acho que não ia adiantar porque... Sim, porque ela tem controle dos poderes. Sabem os poderes, então o zumbi saberia que poderia aumentar, né? Mas mesmo assim, dava pra ter dado um tempinho, dava uma ajudada, na verdade. Enfim, beleza. Daí eles vão lá e eles conseguem sair. Daí eles partem pra Wakanda, chegando no Wakanda, o Wakanda tá bem. Tá tudo tranquilo. Mas aí, no final, o que a gente vê? Thanos zumbi com a manopla com 5 joias do infinito. E eles estão com lembrando que o Visão se sacrificou e deu pra eles a joia da mente. Ele reconheceu o erro, deu a joia pra eles. E no final eles estão com a joia e aí o Thanos chega em Wakanda com as 5 joias, mais o Thanos zumbi. Tipo, o Thanos em si só já é uma porcaria. Um eterno deviante. É agora o Thanos zumbi. Tipo, um Thanos que não pode morrer. Um eterno deviante zumbi. Tipo, agora, tipo assim, a situação do Thor lá é mais do que clara. Ele tem que acertar a cabeça mesmo agora, porque se ele não acertar a cabeça, ele não morre. Enfim e daí o episódio acaba, né? E aí o episódio acaba. E é mais um episódio, como eu falei, do episódio 3. É um episódio sem um desfecho. Ele termina ali, mas tá, só tem esses 3 heróis. Tá, o T'Challa, o T'Challa agora tá sem um braço, sem uma perna. Provavelmente ele vai ganhar um braço de vibrânio igual o Buck e uma perna de vibrânio também. Sim, isso é certo.
não tem muita O dificuldade. cara vai com virar relação a literalmente isso. o Ed, velho. Vai Dá virar um pra dar automail, mano. Dá pra dar um corpo também pro Scott Lang. Sim, um corpo todo de vibrânio e tal. Tranquilo também, são duas coisas de vibrânio. Se der tempo também, né? Porque o Thanos já tá na porta. E o Miranha é o Miranha, né? O Miranha já tá inteiro É normal. o Miranha. Mas assim, deixa aquela situação aberta, mostra eles três, só que tem um porém. A história, ela se passa mais ou menos no período de Guerra Infinita. Guerra Infinita, porque ela começa como começa Guerra Infinita. Na verdade, Ultimato? Não, Guerra Infinita. Guerra Infinita mesmo. Ele começa exatamente do mesmo Com jeito. o Bruce Com caindo. o Bruce caindo, mas aí ele descobre que tá tudo ferrado o mundo, né? Então, se começa desse jeito, o que aconteceu antes, aconteceu também. Lá no espaço, tá tudo acontecendo igual. Então, o que tem pra vir aí? Guardiões da Galáxia. Não sei também, porque talvez o vírus também já tenha chegado no espaço. Não, mas eu acho que não, porque teria que ter infectado alguém morder alguém lá no espaço. Então, tipo... Mas tem gente da Terra que... Acho difícil que isso acontecesse, mas que então... não sei. Eu acredito então, que lá no espaço aconteceu a mesma coisa. Então, Guardiões da Galáxia e Thor estão aí ainda. Não são zumbis. E estão aí pra vir e ajudar... E talvez o Bruce também não morreu, né? Não sabemos. Então, só que não mostrou. Mas é aquela velha história, né? Se não tiver corpo, não tá morto. Certo? Não mostrou a morte do Bruce. Porque mostrou, na verdade, o que mostrou uma coisa interessante, que reforça o fato dele estar vivo. Quando um zumbi, em um determinado momento, quando o zumbi foi morder o Bruce, o braço do Bruce virou do Hulk. E o zumbi não conseguiu morder ele, por ele ser o Hulk. Talvez os raios gama não deixem o zumbi. Não permite que os zumbis mordam ele. Por quê? Isso é uma coisa que tem nos quadrinhos mesmo, gente. O Hulk, ele não deixa o Bruce Banner morrer. Ele não permite que o Bruce Banner morra. Senão ele morre também. Se ele morrer, se o Bruce morrer, ele morre. O Hulk ressuscita o Bruce. Será? Uhum. Ele ressuscita o Bruce. Caraca, ele é tipo um parasita, só que... Só que ele quer que o hospedeiro continue vivo. Uhum. Então, vou dar uma cena que vai deixar... Acho que é mais por... Deixa eu falar a verdade, assim, ele tipo tem uma preguiça, mano, vou ter que ir lá, levantar, andar até lá, o Bruciano, vai, o Bruce. Mas assim, tem uma cena no CM mesmo que mostra isso. Thor Ragnarok. Quando o Bruce chega lá em Asgard para poder derrotar a Hela, ele pula como Bruce, achando que na hora que ele pular, ele vai virar o Hulk, certo? Uhum. Só que ele pula e cai numa jaca. Nessa hora, o Bruce morreu. Uhum. E aí o que acontece? Ele vira o Hulk. Ele se torna o Hulk. Aí o Hulk assume o corpo, começa a derrotar. Enquanto ele tá assumindo o corpo, tá lutando, tá fazendo tudo aquele negócio... Ele tá ressuscitando o Bruce. O Bruce tá ressuscitando. E depois o Bruce assume de novo. Entende? Então, assim, o Hulk não deixa o Bruce morrer. Se morrer, ele ressuscita o Bruce. Se não der tempo... Eu vi um negócio lá da hora que eu não sabia, porque eu não sou muito ligado nos quadrinhos até, né? Que a calça do Hulk não rasga porque ela é feita do material do Quarteto Fantástico, né? Isso eu não conhecia, mas interessante. Eu vi na internet. Boa explicação, gente, porque é um grande mistério da Marvel, eu né? vi na internet que é isso. Dois grandes mistérios dos quadrinhos, né? Por que a calça do Hulk não rasga? Explicado agora. Que já está respondido. E outro também que já foi explicado. Por que o Superman, quando tira o óculos, vira o Superman. Quando tá de óculos, é o Clark. Ninguém reconhece. Só por causa de uma porcaria no óculos. Tipo, vocês não estão vendo que sou eu, gente. Olha só, ainda sou eu. Mas aí tem um quadrinho que explica isso também, gente. Esse quadrinho ele explica que na hora que ele coloca o óculos, né, o Superman coloca o óculos, a fisionomia dele muda, né? Ele fica com um rosto totalmente diferente. Beleza. Só vai.
consegue! Então, basicamente, gente, esse é o 6º episódio. Então, assim, ele não tem uma conexão... Vocês não, tive quinto. Quinto, desculpa, gente. Obrigado, Lili. É o 5º episódio, então ele não tem uma explicação muito detalhada. A menos que quando vocês estão vendo já lançou o 6º, né? É, provavelmente. É porque a gente vai fazer de quarta, né? A gente posta toda quarta, tem que o são os 6º, papos de aí o quarta. 6º a gente só vai fazer na outra quarta. Mas é isso aí. Enfim, só vai. Então, esse foi o episódio. E a gente vê que ele tá mesmo trazendo esse pessoal esse pessoal que vai ser os guardiões do multiverso mesmo. Ele tá recolhendo esses guardiões. E acabei agora, veio tudo na minha cabeça aqui agora, um outro guardião do multiverso que aparece também, que eu lembrei que aparece no grupo. O Homem-Aranha. Mas não é de qualquer jeito o Homem-Aranha. É o Homem-Aranha com A capa de levitação. a capa de levitação. Então o Homem-Aranha desse universo zumbi vai pros Guardiões do Multiverso. Homem-Aranha de capa. Homem-Aranha de capa no multiverso. Nos Guardiões do Multiverso. Capitã Carter e Doutor Estranho mal. Certo, gente? Então, foi isso então o episódio. Tá meio longo, acho que a gente deixa o trailer pra próxima teoria. Vamos deixar pro próximo então. A surpresa, né? Vai ficar pro próximo vídeo e aí a gente traz mais algumas ideias legais aí, mais alguns temas interessantes pra gente conversar então. Galera, só lembrando então, se você gostou, dá um joinha. Se você não gostou, dá um joinha também pra dar uma forcinha pra nós. Na verdade, falar a verdade, se você não gostou, eu sabia que o dislike também ajuda no engajamento? Então dá um dislike também se você não gostou, tudo bem? Faça um Sem comentário construtivo. Comenta que que a gente pode dar uma ajudada, um tema que você queira ver no próximo vídeo. Se inscreve para ajudar a gente também. Ativa as notificações para não perder os nossos vídeos. Tá certo que é um só por semana, mas E, vai né, que a gente promete que a gente vai tentar manter a frequência de uma semana. A gente não pode, porque eu te dou uma explicação que a pessoa merece, né? Eu tava em viagem, então tava meio difícil da gente gravar de longa distância. Depois ele pegou uma gripezinha, mas Depois eu não peguei é uma Covid, gripe, não, foi uma gripe por causa que eu fui mudar de temperatura de lá pra cá, tudo um mês fora, daí vim e tal, choque térmico, uau! tá? Exatamente. Gripezinha, enfim. Mas a gente vai fazer A gente vai tentar voltar esforço toda possível. quarta, tá aí pra teoria. Firme e forte nós, tá? Então é isso, Eu prometo galera. que eu vou tentar ver, galera, Shantia, no Beleza. próximo episódio. Bom, então galera, é isso. Muito obrigado então pelo ibope de vocês aí, né? Pelo espetáculo. E semana que vem, se tudo der certo, a gente tá de volta. Um abraço pra Mais vocês. um Papo Teoria semana que vem. Falou, bem. Esse foi o mais Papo Teoria. Até Tchau. mais.